Funciona. E aí, meu amigo, firmeza? Chega aí, bora mais um vídeo, mais um bate-papo daqueles que a gente costuma fazer aqui às vezes. Hoje o assunto é o corpo de aceleração dos veículos diesel. Atendendo a pedido de alguns colegas aí que manifestando, né, dúvida relacionada a isso, eu pensei, então tem mais gente que não sabe como funciona. Então bora lá. Aqui no corpo de borboleta temos diferenças muito grandes comparado com o corpo de aceleração dos veículos ciclo Otto, por exemplo. Quais são, Joels? Calma, vou te explicar aqui não só quais são as diferenças, mas como que você testa e também os defeitos que eles causam. Vou citar aqui para vocês o defeito cabeludaço que a gente tem pego aqui em veículos a diesel, que ninguém conseguiu em outro lugar achar o defeito. E eu vou contar para você o que a gente fez, como que a gente fez para localizar o defeito que estava sendo causado justamente por essa peça. Antes, se inscreve no canal, clica aqui embaixo para deixar o seu like e ativa o sininho para ser avisado quando estiver um vídeo novo, uma troca de ideia, uma live, alguma coisa aí que seja interessante, né? Para os mecanicaiada, os gacheiros de plantão. Bora lá, o que interessa? Aqui nesse veículo, que é uma S10, temos um corpo de borboleta, certo? Que é muito parecido, quem bate o olho aqui até acha que é igual, né? É muito parecido com um corpo de aceleração de um Celta, por exemplo, né? Porém, o funcionamento dele, o modo de utilização e a função dele é totalmente diferente. Como assim, Joels? Calma. Vamos fazer de conta que você não entende ainda de ciclo diesel, né? De injeção eletrônica diesel. Então eu vou fazer aqui um enunciado rápido para você poder compreender um pouco e vai melhorar a tua compreensão quando eu te falar da peça, do corpo de aceleração. Ou corpo de borboleta. Como que vocês chamam aí na sua região? Corpo de borboleta ou corpo de aceleração? Se for na Argentina é mariposa, né? Tem algum colega da Argentina? Ele fala mariposa. Vamos lá. Muito bem. Como que funciona então a dinâmica da injeção eletrônica do motor a diesel? O motor a diesel, a aceleração dele é aumentada por um acréscimo de combustível. Isso mesmo. Ao contrário do motor de ciclo Otto, que quando você acelera, abre-se uma passagem de ar maior, ou seja, aumenta a aceleração e diminui a aceleração, trabalhando na quantidade de ar, na quantidade de oxigênio que está entrando para dentro do cilindro. No diesel, não. No diesel, a quantidade de ar é sempre a mesma, certo? Já você vai entender o porquê. E o que muda é a quantidade de diesel que é injetada, a quantidade de combustível. É por isso, por exemplo, que motores a diesel existe um risco de disparar, né? Você já viu algum fenômeno? Provavelmente já viu pela internet afora aí algum motor a diesel que disparou. O que é disparou? Ele fica acelerando loucamente até o máximo da sua rotação, descontroladamente, louco mesmo, até explodir. Geralmente por quê? Quando está muito quente, ele tem capacidade até de queimar o óleo lubrificante. E por algum defeito de turbo, alguma coisa assim, o sistema de aspiração, né, apesar dos motores ser turbo, ele também aspira, ele aspira pela admissão. Quando dá algum defeito assim que ele começa a aspirar, puxar óleo do cárter, ele tem capacidade de queimar esse cárter. Então, enquanto tiver óleo lubrificante, o motor vai ficar funcionando, né? E se por acaso o motor não explodir por causa da alta rotação antes, ele vai fundir, porque a hora que acabar o óleo lubrificante vai parar de lubrificar e, enfim, de qualquer jeito está perdido. Então é muito comum acontecer em caminhões e até caminhonetes, né? Eu já vi acontecer. E por que acontece isso? Porque a admissão é travada. Então o corpo borboleta aqui não tem função nenhuma para aceleração. Como assim, Joyce? Então por que fala corpo de aceleração? É o nome dele, né? A característica ali. Mas digamos assim, a função dele aqui é unicamente para desligar o motor. Certo? Quase unicamente. Ele tem uma outra função também, que é a borboleta mexer um pouquinho para criar uma pequena restrição quando está acionando a válvula EGR, e a central faz esse controle, certo? Quando aciona a EGR para jogar um pouco de fumaça de volta para o coletor, ela fecha um pouquinho a borboleta de aceleração para criar um vácuo e otimizar esse processo. Única função. Na hora de acelerar, vou mostrar aqui para você. Vou ligar o carro, você vai ver que a borboleta não mexe. Vai acelerar o carro, você vai ver que a borboleta também não mexe.
Funciona? Acelera. Percebeu? Com essa dinâmica eu tenho certeza que agora você entendeu, né? Porque às vezes a gente fala, é fácil o cidadão distrair, mas quando você viu ali o funcionamento, aí é impossível você não entender. É muito simples. Beleza? E ela realmente funciona para valer, tranca, quando você desliga o motor, para dar aquela desligada suave, né? Para evitar aqueles trancos na hora de desligar, qual acontecia em alguns motores antigos. Quem é raiz aí deve lembrar do que? Da tratores, qual outro carro? Acho que F4000, das mais antigas. O cara desligava ela e o motor ficava pulando um tempão, certo? Então, para evitar esses trancos, essa situação desconfortável, é que o corpo borboleta foi, digamos assim, acrescentado e ele tem essa função, entendeu? De desligar o motor. Agora vamos ao relato que eu falei para vocês de problemas que a gente já pegou aqui em mais de 2, 3, não lembro quantos carros a diesel, que essa peça estava causando um grande problema no carro. Qual que é o problema? Qual que é o sintoma? Vamos falar assim, já peguei a Amarok, S10 e não lembro qual outro carro agora, mas qual que é o problema? O cidadão andando com ela, certo? Pé parado, velocidade constante, 2.000 RPM mais ou menos, alguns outros carros aconteciam em 1.800 RPM, aí o carro dá aquela murchada, aquela segurada assim, sabe? Dá aquela segurada assim, depois volta ao normal e nas outras faixas de rotação anda beleza. E quem resolve esse problema? Eu já peguei um caso que o pessoal trocou o que você imaginar no carro, bico injetor, bomba, todos os sensores, tudo que se pode imaginar, e o problema era o corpo. Por quê? Nesse momento, por algum motivo, ele estava dando uma fechada quando não deveria, certo? Ou fechando mais do que deveria. Às vezes é o momento que a IGR deveria entrar, mas ele tem uma posição correta para isso. E por um defeito do software da central eletrônica, ele fechava mais do que deveria. Fechando mais, o que acontece? Matava a potência do motor, porque daí restringe demais a entrada de oxigênio, certo? Apesar que o combustível está indo, restringindo a entrada de oxigênio, não vai fazer o fogo, né? Não vai queimar esse combustível direito e o carro perde força. E esse sintoma é torturador. Todos esses casos que eu citei para vocês, torturou meio mundo de mecânicos. Todos os mecânicos, antes de chegar para a gente, foram torturados por esse sintoma. E eu estou aqui compartilhando contigo essa que é uma informação que vale mais do que ouro. Então o toque é você ficar ligado. Se pegar um carro a diesel que tenha esse sintoma que eu relatei, fica de olho nela. Como que eu faço para saber se é ela mesmo, né? Vamos deixar então a informação completa para não deixar nada voando. Para você saber se por acaso a hora que o carro perde força é justamente o corpo de borboleta aqui que está fechando, basta você analisar pelo sensor de posição aqui, se você tiver um osciloscópio, você coloca e analisa, você vê se vai mudar a informação de posição, ou se não, pelo próprio scanner. Pelo scanner também você consegue ver a posição da borboleta e se é a hora que o carro perder força, você vê que a borboleta fechou, quase fechou 100%, fechou uma quantidade grande, aí você associa exatamente com a hora do sintoma e aí você vai ter certeza que o problema é nele. E até bem simples, porque depois, como ele não tem tantas funções, você consegue desconectar aqui e andar com o carro, você já vai ver que aí já, digamos assim, some esse defeito. Então você associa e vai para cima dele e resolve e ganha uma grana preta com isso. Então esse vídeo eu acho que dos últimos tempos, né, é o mais caro do canal. É o mais caro para você cobrar do teu cliente quando resolver esse problema, porque aqui a gente cobra, né? Eu estou compartilhando aqui com você de graça, só pedindo. A única coisa que eu quero que você pague é deixar um like, né? E compartilhar com o máximo de pessoas que você conhecer no mundo, né? Quem se interessa por esse tipo de coisa, seja grupo de mecânicos, colegas entusiastas, a galera que tem esses carros, sabe? Com todo mundo. Então a informação, ao meu ver, quanto mais disseminada, é melhor para todo mundo. E não é que eu estou, digamos assim, desperdiçando conhecimento e quando eu pegar de novo um problema nisso eu não vou ganhar dinheiro, certo? Não é assim que funciona. Eu não estou em outros lugares, certo?
E, digamos assim, tem muita gente que vai evitar de sofrer a partir de então. Pelo menos para ter uma nova linha de raciocínio quando for trabalhar em um carro desse aí. Beleza? Compartilhei contigo então as funções, como funciona, como se testa e como se testa o corpo borboleta, diferença para o cicloto e também os problemas que eu tenho pego relacionados a ele, que eu creio que é super relevante também, né? Como eu acabei de relatar para você. Ah, mais uma coisa. O conector dele aqui, ele tem espaço, geralmente ele vai ter espaço para 6 fios, como se fosse aquele padrão dos veículos cicloto, como você pega um Celta, Palio, um Astra, sei lá, né? A maioria deles. São 6 fios, só que um deles vai ser tampado. Por que isso acontece? Porque aqui a gente tem só um sensor, então essa é mais uma diferença para o sensor, para o corpo de borboleta do cicloto. Em vez de ter aqui 2 pistas, a gente tem só uma, certo? Então você vai ver que vai ter sempre um buraco ali sem fios, em vez de 6, como os outros de cicloto, aqui a gente tem geralmente só 5 fios. Firmeza? Então é isso aí, para ser bem objetivo e direto ao ponto, eu creio que eu te ajudo aí. Se valeu a pena, comenta aqui comigo. Se você já dispensou um carro diesel que tinha esse sintoma, né, comente aqui também, certo? E fala que a partir de agora você não vai mais desperdiçar essa grana. Se inscreve no canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Quem sabe? E o quê? A força, isso mesmo. E o dinheiro no bolso também. Até lá, até mais, um abraço.